Cristina nunca imaginou que sua vida simples pudesse se entrelaçar ao destino de um homem tão poderoso. Entre os arranha-céus, contratos milionários e festas luxuosas, ela foi lançada em um acordo frio e calculado: tornar-se a esposa de Ricardo Montenegro, um milionário implacável, cujo coração parecia tão inacessível quanto sua fortuna. O trato era claro: dar-lhe um herdeiro, nada mais. Não havia espaço para sonhos românticos, nem para ilusões de contos de fadas. Mas o que Cristina não esperava era que, por trás do olhar duro e da postura inquebrantável de Ricardo, existia um homem marcado por segredos e cicatrizes. Um homem que, mesmo contra sua própria vontade, começaria a se perder no brilho doce e inesperado daquela jovem. O que começou como obrigação logo se tornou desejo. E o desejo incontrolável transformou-se em paixão. Agora, Cristina e Ricardo precisariam enfrentar muito mais do que cláusulas de um contrato. Teriam de lidar com a intensidade de um amor proibido, arrebatador e capaz de mudar para sempre o rumo de suas vidas. Inscreva-se no canal, curta e comente. O céu de fim de tarde parecia carregar o peso das decisões que mudariam para sempre a vida de Cristina. Sentada na pequena varanda da casa simples onde morava com a mãe, ela sentia o vento leve brincar com seus cabelos castanhos soltos, enquanto observava as ruas estreitas do bairro onde crescera. Era uma jovem de 23 anos, sonhadora, mas que havia aprendido cedo que sonhos, quando não se tinha recursos, eram luxos caros demais. A vida nunca havia sido fácil. Seu pai, um pequeno comerciante, falecera cedo, deixando dívidas e uma família vulnerável. Sua mãe, sempre guerreira, sustentava a casa como podia, mas agora a saúde frágil cobrava um preço alto. E Cristina, determinada, fazia de tudo para ajudar. Trabalhava em uma pequena biblioteca da cidade, atendendo estudantes e senhores solitários que buscavam companhia nos livros. Amava os dias entre páginas e histórias, mas o salário mal dava para as contas mais básicas. Foi nesse cenário que o destino, ou talvez a ambição de outros, bateu à sua porta. O convite para o encontro chegou em um envelope elegante, entregue por um motorista engravatado. O papel perfumado e de bordas douradas parecia destoar completamente da realidade em que Cristina vivia. O nome nela, escrito em caligrafia perfeita, soava imponente: Ricardo Montenegro. Ricardo era conhecido em toda a cidade. Milionário, empresário de sucesso, dono de redes de hotéis e participações em negócios que ninguém entendia direito, mas que sempre davam lucro. Sua imagem era sempre a mesma nos jornais: sério, misterioso, impecavelmente vestido. Um homem de 37 anos que carregava no olhar algo que ninguém conseguia decifrar. Cristina franziu a testa ao ler o convite. Por que um homem como aquele estaria interessado em encontrá-la? Naquela noite, depois de hesitar por horas, ela decidiu ir. A curiosidade e a necessidade falaram mais alto. O restaurante escolhido parecia saído de um mundo paralelo. Lustres de cristal refletiam uma luz suave sobre mesas cobertas por toalhas de linho branco. Um pianista tocava discretamente, preenchendo o ambiente com uma melodia elegante. Cristina sentiu as pernas tremerem ao entrar. Nunca havia pisado em um lugar como aquele, então o viu. Ricardo Montenegro estava sentado sozinho em uma mesa próxima à janela. Trajava um terno perfeitamente ajustado, e seus cabelos negros, ligeiramente ondulados, estavam penteados para trás, revelando o rosto de traços fortes e olhar penetrante. Ele ergueu os olhos quando ela se aproximou e, por um instante, Cristina sentiu como se aquele homem pudesse ler sua alma inteira. Senhorita Cristina. Sua voz era grave, imponente, mas surpreendentemente calma. Ela assentiu, sem conseguir disfarçar o nervosismo. Ele se levantou, estendeu a mão e ela a apertou, sentindo a firmeza de sua pele quente contra a dela. Obrigado por ter vindo.
disse ele, indicando a cadeira à sua frente. Cristina sentou-se, o coração acelerado. Não sabia ao certo o que esperar daquela reunião. Ricardo não perdeu tempo em rodeios. Depois que o garçom serviu vinho em taças delicadas, ele a fitou intensamente. Sei que sua família enfrenta dificuldades. Começou. Sei também que sua mãe está doente e que o tratamento é caro. O coração de Cristina disparou. Como ele sabia? Eu não entendo, balbuciou. Eu costumo saber tudo sobre aqueles com quem me envolvo, respondeu frio. Não costumo agir sem informações. Ela engoliu em seco, desconfortável. O que o senhor deseja de mim? Ele encostou-se à cadeira, cruzando as mãos sobre a mesa. Um acordo, disse simplesmente. Cristina arregalou os olhos. Que tipo de acordo? Ricardo a observou em silêncio por alguns segundos, como se analisasse cada traço de sua reação antes de prosseguir. Preciso de uma esposa. Uma esposa que me dê um herdeiro. As palavras caíram sobre Cristina como um golpe. Ela piscou incrédula, tentando processar. Está me pedindo para casar com o senhor? Exatamente. Ele confirmou sem hesitação. Não estou interessado em romance nem em ilusões sentimentais. Quero um casamento que seja vantajoso para ambos. Cristina sentiu a respiração falhar. E por que eu? Perguntou, quase num sussurro. Porque você é a mulher certa para isso. Jovem, saudável, inteligente e sem ambições desmedidas. Respondeu. Analisei muitas opções. Você é a escolha ideal. A jovem sentiu-se despida diante daquele olhar calculista. Era como se ele tivesse planejado cada detalhe, como se sua vida fosse apenas mais uma peça no tabuleiro de negócios dele. E se eu disser não? Arriscou. Ricardo inclinou-se para a frente, o olhar ainda mais intenso. Então continuará na sua vida difícil, lutando sozinha para pagar o tratamento de sua mãe. Mas se disser sim, terá segurança, riqueza, poder, e sua família nunca mais precisará se preocupar com nada. Cristina engoliu em seco. O peso das palavras dele a esmagava. E o que o senhor espera de mim além de... Ela hesitou corando. Um herdeiro? Os lábios dele se curvaram em um sorriso discreto, quase imperceptível. Apenas que cumpra o papel de esposa diante da sociedade. Jantares, eventos, aparições públicas. Nada além disso. Ela abaixou os olhos, confusa. Aquilo parecia surreal, como se tivesse caído em um enredo que não pertencia à sua vida. Mas a lembrança da mãe doente, da conta do hospital, da geladeira quase vazia, apertou seu peito. Preciso pensar, murmurou. Claro, Ricardo respondeu com calma. Mas não demore. Este é o tipo de oportunidade que não se repete. Ele se levantou, elegante, deixando sobre a mesa um cartão com seu contato. Espero sua resposta em 3 dias. Cristina o observou sair, com o coração em chamas. Uma parte dela queria fugir, esquecer aquele encontro absurdo. Outra parte sabia que estava diante de algo que poderia mudar tudo. Naquela noite, Cristina não conseguiu dormir. Andava de um lado para o outro em seu quarto, pensando nas palavras de Ricardo. A ideia de se casar por contrato a repelia. Sempre sonhara com um amor verdadeiro, com olhares apaixonados, com uma vida construída a 2 de forma sincera. Mas a realidade batia à porta. No quarto ao lado, a tosse frágil da mãe ecoava, lembrando-a de que talvez não tivesse escolha. Na manhã seguinte, enquanto preparava um café simples, sua mãe comentou, com um sorriso cansado: Você merece algo melhor, minha filha. Merece um futuro lindo, cheio de amor. Cristina sentiu os olhos marejarem. Será que amor era um luxo que não poderia mais se permitir? Por 3 dias a dúvida a consumiu. Cada vez que pensava em Ricardo, lembrava do olhar firme, das palavras duras e de algo mais. Havia nele uma presença magnética, uma força que a desconcertava. Era como se por trás da frieza houvesse algo escondido, algo que ela ainda não compreendia. Na 3ª noite, tomou sua decisão. Pegou o cartão sobre a mesinha e discou o número com mãos trêmulas. Ricardo Montenegro.
Atendeu a voz grave do outro lado. Cristina fechou os olhos. Respirou fundo e disse: aceito o acordo. Do outro lado da linha, houve um breve silêncio antes que ele respondesse. Excelente escolha. Cristina, naquele instante, ela não fazia ideia de que o que começava como um contrato frio estava prestes a incendiar sua vida em chamas de desejo e paixão. A decisão de Cristina já estava tomada, mas isso não significava que seu coração estivesse tranquilo. Depois da ligação em que aceitaram o acordo, sua vida virou de cabeça para baixo. No dia seguinte, um carro preto luxuoso a esperava na porta de casa. O motorista a conduziu até um dos escritórios de Ricardo Montenegro, em um dos prédios mais imponentes do centro da cidade. O contraste a sufocava. Das ruas estreitas e simples onde crescera, Cristina agora se via diante de portas giratórias de vidro, recepcionistas impecáveis e seguranças de terno que a olhavam como se cada passo dela fosse registrado. Ricardo a aguardava em sua sala, debruçado sobre documentos. Quando ela entrou, ele ergueu os olhos e um breve sorriso de satisfação apareceu. Então, estamos de acordo, disse sem rodeios. Temos muito a organizar. Cristina sentiu as pernas vacilarem. Tudo parecia acontecer rápido demais. Um contrato formal foi apresentado diante dela. Cada cláusula escrita em letras frias reforçava a realidade que agora abraçava. Manter aparências, gerar um herdeiro, respeitar a confidencialidade. Em troca, ela teria uma vida de luxo, segurança e garantias para sua mãe. Assinou com as mãos trêmulas, sentindo como se cada letra de seu nome fosse uma chave que fechava a porta de seu passado. Os dias seguintes foram uma avalanche. A notícia do casamento de Ricardo Montenegro correu como fogo nos jornais. Ninguém sabia quem era a misteriosa noiva, mas o mistério só aumentava a curiosidade. Quando os primeiros retratos de Cristina apareceram, os comentários se dividiram. Alguns a chamavam de sortuda, outros questionavam sua origem humilde. Ela, no entanto, tentava não se perder naquela enxurrada de opiniões. Ricardo, sempre implacável, cuidava de tudo. Escolheu a igreja, o vestido, a lista de convidados. Cristina mal teve espaço para opinar, exceto em pequenos detalhes que lhe eram concedidos como uma espécie de gentileza calculada. Na véspera do casamento, ela se olhou no espelho longo do quarto de hotel, onde fora instalada. Vestia um robe de seda branco, presenteado por Ricardo. A mãe a acompanhava, emocionada, mas também preocupada. "Está certa disso, filha?" perguntou, tocando sua mão. Casamento não é brincadeira. É a vida inteira." Cristina sorriu, mas seus olhos denunciavam a tempestade interna. "Eu sei, mãe. Mas às vezes a vida não nos dá escolhas." A mãe a abraçou, com lágrimas discretas. "Só peço a Deus que Ele cuide de você. O grande dia chegou." A igreja estava adornada com flores brancas, lustres de cristal e um corredor iluminado por velas. Os convidados eram políticos, empresários, figuras da alta sociedade. Todos os olhares se voltaram quando as portas se abriram e Cristina entrou, envolta em um vestido magnífico de renda e seda. Apesar da beleza radiante, seu coração batia descompassado. Não era a noiva que sempre sonhara ser. Era a peça de um jogo maior. No altar, Ricardo a aguardava, imponente em seu terno impecável. Quando seus olhares se encontraram, Cristina percebeu algo estranho. Por trás da frieza calculada, havia uma sombra, uma melancolia que ele escondia bem dos outros. O padre iniciou a cerimônia e cada palavra parecia ecoar em sua mente como uma sentença. Quando chegou o momento do sim, Cristina hesitou por uma fração de segundo. Antes de responder, "Sim, Ricardo, firme." Também confirmou. Sim, o beijo que selou a união foi breve, protocolar. Mas quando os lábios dele tocaram os dela, Cristina sentiu um arrepio que não esperava. Um toque rápido, mas carregado de algo que ela não conseguia definir. A recepção foi grandiosa, com música, champanhe e flashes de fotógrafos. Cristina cumpriu seu papel.
sorrindo e agradecendo, sempre ao lado de Ricardo, que a guiava como um guardião inflexível. Em alguns momentos, ele inclinava-se para sussurrar instruções. Cumprimente o senador. Dance com o embaixador só uma vez. Não responda às perguntas da imprensa. Ela obedecia, mas em silêncio sentia-se sufocada. Era como viver dentro de uma peça de teatro, onde o roteiro já estava escrito e ela apenas interpretava o papel designado. No entanto, havia momentos em que Ricardo a observava de longe. Seu olhar, profundo e fixo, não era apenas de cálculo. Havia faíscas de algo diferente, desejo, talvez, ou curiosidade. Cristina percebia, e isso a deixava ainda mais confusa. A noite de núpcias aconteceu na mansão de Ricardo, uma construção imensa, rodeada por jardins bem cuidados e uma piscina que refletia as luzes da lua. Cristina entrou pela primeira vez naquele palácio e sentiu-se pequena diante de tanta imponência. No quarto principal, decorado com lençóis de cetim e flores discretas, ela aguardava, nervosa. Não sabia o que esperar. Afinal, parte do acordo era dar-lhe um herdeiro. A proximidade física parecia inevitável. Ricardo entrou no quarto com passos firmes. Retirou o paletó, soltou a gravata e a observou em silêncio. Cristina sentiu o corpo inteiro tremer sob aquele olhar. Sei que tudo isso é novo para você, disse com a voz grave. Não precisa temer, ela assentiu, sem conseguir responder. Ele se aproximou, sentou-se ao lado dela na cama e segurou sua mão. O gesto foi inesperadamente delicado. Nosso casamento pode não ter nascido do amor, Cristina. Mas respeito você. Nunca a forçarei a nada. Cristina ergueu os olhos, surpresa. Não esperava ouvir isso dele. Mas o contrato, murmurou. Ricardo respirou fundo. Sim, precisamos de um herdeiro. Mas quero que isso aconteça no tempo certo. Não será hoje, não assim. Ela sentiu um misto de alívio e confusão. Parte dela agradecia por não ser jogada em um abismo tão rapidamente. Outra parte se perguntava o que realmente passava por trás da mente daquele homem. Ricardo então se levantou, caminhou até a janela e, sem virar-se, disse: a partir de agora, você faz parte do meu mundo. É um mundo frio, cheio de regras e de inimigos, mas também é um mundo de poder. Quero que esteja preparada. Cristina observou sua silhueta recortada pela luz da lua e sentiu um arrepio. Porque mesmo diante de tanta dureza, havia algo nele que a atraía. Naquela noite, dormiram lado a lado, mas sem se tocarem. O abismo entre eles parecia intransponível. E, ainda assim, Cristina sentia que algo invisível já começava a aproximá-los. Os dias que seguiram foram de adaptação. Cristina aprendeu a se mover na rotina luxuosa da mansão, acompanhando Ricardo em alguns eventos e se familiarizando com os funcionários. Alguns a respeitavam, outros a olhavam com desconfiança, como se não aceitassem que uma jovem simples ocupasse aquele lugar. Ricardo, sempre ocupado com reuniões e viagens, mantinha uma distância calculada. Mas havia momentos em que cruzavam olhares, e nessas breves trocas, Cristina sentia o coração disparar. Havia uma chama que começava a se acender, mesmo que ambos tentassem negar. E no silêncio de suas noites, Cristina se perguntava: será que um casamento nascido de um contrato pode realmente se transformar em algo mais? Ela não sabia a resposta, mas pressentia que estava prestes a descobrir. O silêncio da mansão era quase perturbador. Para Cristina, que crescera em uma casa simples, onde o barulho da rua se misturava ao cheiro de café e às conversas cotidianas, aquele ambiente luxuoso parecia um universo paralelo. Havia sofás de couro impecáveis, obras de arte espalhadas pelas paredes e janelas enormes que exibiam jardins meticulosamente cuidados. Tudo era belo, mas frio. Ricardo, por sua vez, parecia ser o reflexo daquela casa, impecável por fora, mas inacessível por dentro. Ele cumpria seu papel com rigor. Era atencioso nas aparências, oferecia a Cristina tudo do bom e do melhor, mas mantinha uma distância calculada.
Dormiam no mesmo quarto, porém, como prometera, não havia pressa em consumar o casamento. Para Cristina, aquilo era um alívio e uma tortura ao mesmo tempo. Por um lado, sentia-se respeitada, não tratada como uma posse. Por outro, o olhar intenso de Ricardo a desconcertava cada vez mais. Havia noites em que se virava na cama, inquieta, sentindo o calor da presença dele a poucos centímetros de distância, e o coração batia acelerado, só de imaginar o que poderia acontecer se ele a tocasse. Certa manhã, Cristina acordou mais cedo. Caminhou até a varanda do quarto e encontrou Ricardo já de pé, observando a paisagem. Ele vestia apenas a calça do pijama, e a visão de seu corpo definido, iluminado pela luz suave do amanhecer, fez o coração dela perder o compasso. Não conseguiu dormir? Perguntou, tentando disfarçar o nervosismo. Ricardo virou-se, e seus olhos a percorreram de cima a baixo. Cristina estava com um camisão de seda branco, presente dele, que mal disfarçava suas curvas delicadas. Por um instante, o silêncio entre eles foi carregado de tensão. "Costumo dormir pouco", respondeu ele finalmente. "A mente não descansa quando há tanto em jogo." Cristina mordeu o lábio, sem saber o que dizer. Queria perguntar o que tanto o atormentava, mas temia invadir barreiras que ele ainda não permitira que ela atravessasse. Ele, no entanto, deu alguns passos em sua direção. Aproximou-se tanto que ela pôde sentir o calor do corpo dele. "Está se adaptando?" perguntou baixo. Cristina engoliu em seco. "É diferente do que eu conhecia." Ricardo ergueu a mão como se fosse tocar o rosto dela, mas hesitou no último instante. O gesto não concretizado deixou Cristina ainda mais trêmula. "Vai se acostumar", disse e se afastou, como se tivesse lutado contra um impulso perigoso. Cristina ficou ali, com o coração disparado, ciente de que algo começava a mudar entre eles. Os dias seguintes trouxeram novas experiências. Ricardo a levou para um evento beneficente, em um dos hotéis de sua rede. Cristina estava deslumbrante em um vestido azul profundo, escolhido por ele, que realçava seus olhos e a fazia parecer uma rainha. Ela se esforçava para sorrir e se portar com elegância, mas por dentro tremia. Sabia que era observada, analisada e julgada por cada olhar naquele salão luxuoso. Alguns cochichavam sobre sua origem humilde, outros a elogiavam discretamente. Ricardo, por sua vez, mantinha-se sempre ao lado dela, firme, quase protetor. Segurava sua mão quando percebia que ela se sentia insegura. Apresentava-a às pessoas importantes com a naturalidade de quem já a considerava parte de seu mundo. Foi em meio a esse turbilhão que Cristina percebeu algo novo. Não era apenas gratidão que sentia por ele, era orgulho. Orgulho de estar ao lado daquele homem que, apesar da frieza, começava a revelar pequenos gestos de cuidado. No final da noite, já no carro, Cristina comentou: "Obrigada por não me deixar sozinha lá dentro." Ricardo virou o rosto na direção dela e seus olhos brilharam. "Achei que fosse óbvio. Você não está sozinha, Cristina." Não mais. As palavras ecoaram no coração dela como uma promessa não dita. A intimidade começou a crescer em pequenos detalhes. Certa tarde, enquanto caminhava pelos jardins da mansão, Cristina tropeçou ao se distrair com o celular. Ricardo, que vinha logo atrás, a segurou pela cintura antes que caísse. O choque dos corpos próximos fez Cristina ofegar. Ele a sustentava com firmeza, e o calor da mão dele em sua cintura parecia incendiar sua pele. "Precisa tomar mais cuidado", disse ele, mas sua voz estava mais baixa, quase rouca. Cristina ergueu o rosto e seus olhos se encontraram. Por um instante, ambos permaneceram imóveis, como se o tempo tivesse parado. Ela podia sentir a respiração dele roçar seu rosto, e teve a sensação de que bastaria um movimento mínimo para que seus lábios se encontrassem. Mas Ricardo a soltou de repente, afastando-se como se tivesse sido queimado. "Não se distraia assim", disse retomando a frieza.
Cristina permaneceu ali, com o coração acelerado, sem conseguir disfarçar a decepção. As noites tornaram-se cada vez mais difíceis. Cristina passava longos minutos acordada, olhando para o teto, lembrando do olhar de Ricardo, do calor das mãos dele, do quase beijo nos jardins. Seu corpo parecia responder sozinho a essa lembrança, e ela se odiava por desejar tanto um homem que, teoricamente, só havia como parte de um contrato, até que, numa noite chuvosa, o inevitável começou a acontecer. Ricardo havia retornado de uma reunião exaustiva. Entrou no quarto mais tarde que o normal, com o semblante carregado. Cristina fingia dormir, mas seus olhos semicerrados observavam os movimentos dele. Ele retirou o paletó, afrouxou a gravata e se sentou na poltrona, esfregando o rosto com as mãos. Parecia cansado, mas também vulnerável. Era raro vê-lo assim. Impulsivamente, Cristina se levantou. Caminhou até ele hesitante e perguntou: "Está tudo bem?" Ricardo ergueu os olhos, surpreso com a preocupação genuína no tom dela. Por um momento apenas a encarou, como se não soubesse o que responder. "Só negócios", murmurou. "Sempre negócios." Cristina pousou a mão sobre a dele. O gesto simples pareceu abalar as defesas que ele sempre erguia. Ricardo segurou aquela mão delicada, apertando-a com força, como se agarrasse a um porto seguro. "Às vezes esqueço como é ter alguém que se importe", confessou baixo, quase num sussurro que parecia escapar sem querer. Cristina sentiu o coração apertar. Havia tanto mais naquele homem do que ele deixava transparecer. Antes que pudesse pensar, Ricardo puxou-a levemente, fazendo-a se sentar em seu colo. O gesto foi inesperado, íntimo, e o coração de Cristina disparou. Os olhares se encontraram, e o ar entre eles se tornou denso. Ricardo ergueu a mão e tocou suavemente o rosto dela, como se estivesse prestes a quebrar uma barreira invisível. "Cristina", murmurou, o nome dela escapando de seus lábios com uma intensidade que a fez estremecer. Ela não respondeu. Apenas fechou os olhos, entregue ao momento. Quando os lábios dele finalmente tocaram os dela, foi como se uma corrente elétrica percorresse todo o seu corpo. Não havia mais contrato, não havia acordo. Havia apenas desejo. O beijo começou suave, hesitante, mas logo tornou-se mais profundo, urgente. Ricardo a segurava com firmeza, como se não quisesse soltá-la jamais. Cristina, por sua vez, correspondia com uma paixão que nem sabia que carregava. Quando se afastaram, ambos estavam ofegantes. "Isso não deveria acontecer", disse ele, tentando recuperar o controle. Cristina, ainda tremendo, respondeu: "Talvez não, mas aconteceu." Ricardo se levantou abruptamente, caminhou até a janela e permaneceu ali, em silêncio, lutando contra os próprios sentimentos. Cristina permaneceu sentada, o coração disparado, sabendo que a barreira entre eles havia sido quebrada para sempre. Nos dias seguintes, o clima entre os dois mudou. O contrato ainda existia, as regras ainda estavam lá, mas algo havia se transformado. Os olhares eram mais intensos, os toques mais demorados, os silêncios mais carregados de significados. Cristina sabia que estava se apaixonando. E por mais que tentasse negar, via nos olhos de Ricardo sinais claros de que ele também estava. O que começou como um acordo frio, agora ardia em chamas silenciosas, prestes a consumir os dois. E Cristina não sabia se estava preparada para o que viria a seguir. A chuva batia forte contra os vidros da mansão Montenegro, transformando a noite em um cenário quase cinematográfico. Cristina observava as gotas escorrerem lentamente, como se fossem reflexos de seus próprios pensamentos, confusos, intensos, impossíveis de conter. Já fazia meses desde que havia se casado com Ricardo. A cada dia, sentia-se mais dividida entre dois mundos. De um lado, o peso do acordo que havia assinado, ser a esposa perfeita, discreta, destinada a dar-lhe um herdeiro. Do outro, as emoções que insistiam em brotar em seu coração,
Emoções que jamais deveriam existir em um casamento que nascera de uma negociação. E, no entanto, cada gesto dele, cada olhar atravessado durante os jantares silenciosos, cada toque acidental que parecia carregar eletricidade, faziam-na duvidar de tudo. Ricardo, por sua vez, parecia lutar contra um inimigo invisível. Era meticuloso, calculista, dono de uma frieza que todos respeitavam. Mas diante de Cristina, por mais que tentasse, sua armadura mostrava fissuras. Ele a observava em silêncio mais do que deveria. Demorava-se ao sentir o perfume delicado dela no corredor. E em noites insones, surpreendia-se imaginando o sorriso tímido da esposa. Era como se o acordo tivesse perdido o controle. Naquela noite de chuva, Ricardo chegou tarde. Cristina estava na sala, enrolada em uma manta, lendo um dos romances antigos que trouxera da casa da mãe. Quando a porta se abriu e ele entrou, molhado e cansado, o coração dela acelerou. "Você está acordada?" A voz dele, rouca pelo cansaço, quebrou o silêncio. "Não consegui dormir", ela admitiu, fechando o livro devagar. "O barulho da chuva me mantém desperta." Ricardo a olhou por alguns segundos, como se ponderasse se deveria simplesmente subir para o quarto ou se permitir aquele raro momento de proximidade. Por fim, tirou o casaco molhado, entregou ao mordomo e aproximou-se. "Posso?" perguntou, indicando o espaço no sofá ao lado dela. Cristina apenas assentiu. O coração batia descompassado, denunciando sua ansiedade. Quando ele se sentou, a proximidade do calor masculino a envolveu de uma forma quase sufocante. "Está lendo o quê?" perguntou, pegando o livro das mãos dela. "Um romance antigo", ela corou quase envergonhada. "Sobre um casamento por conveniência que se transforma em amor." Ele ergueu uma sobrancelha, claramente intrigado. Interessante coincidência. Os olhos de Cristina se encontraram com os dele. Por um instante, parecia que nada mais existia no mundo além daquele olhar. Ricardo devolveu-lhe o livro, mas sua mão roçou na dela de um jeito involuntário. Nenhum dos dois recuou. A tensão era palpável. Cristina sentiu sua respiração falhar. Ele não deveria despertar aquilo nela. Era seu marido por contrato, não por paixão. Mas quando Ricardo inclinou-se um pouco mais, seus lábios a centímetros dos dela, todo o discurso racional desmoronou. "Cristina", ele sussurrou, a voz grave e carregada de uma intensidade que ela jamais ouvira. Ela fechou os olhos, cedendo ao inevitável. O beijo aconteceu como uma explosão contida por tempo demais, urgente, ardente, carregado de desejo reprimido. As mãos de Ricardo seguraram-lhe o rosto com firmeza, e Cristina agarrou-se a ele como se tivesse esperado por aquele momento desde sempre. O mundo desapareceu. Não havia mais contratos, não havia mais deveres. Apenas os dois, consumidos por uma paixão impossível de negar. Horas depois, quando a chuva já havia cessado, Cristina permanecia deitada nos braços dele, o corpo ainda trêmulo pelas sensações que descobrira. Ricardo, silencioso, acariciava os cabelos dela, como se também tentasse compreender a intensidade daquilo que haviam compartilhado. "Não era para ser assim", ele murmurou quase para si mesmo. "Eu não deveria..." "Não deveria me beijar?" Cristina completou, erguendo-se ligeiramente para encará-lo. O olhar dele estava carregado de conflito. "Não deveria sentir nada." Sua confissão foi crua, sincera. Esse casamento não era para ter espaço para sentimentos. Cristina sorriu com tristeza. "Mas sentimentos não seguem contratos, Ricardo." Ele desviou o olhar, como se lutasse contra a verdade. Por anos, acostumara-se a viver sob controle absoluto. Tudo em sua vida era planejado, organizado, calculado. Mas Cristina estava quebrando cada regra silenciosa que havia imposto a si mesmo. E pela primeira vez, ele não tinha certeza se queria lutar contra isso. Os dias seguintes foram uma dança delicada entre o dever e a paixão. Durante o dia, mantinham as aparências. Jantares formais, compromissos sociais, olhares medidos.
À noite, quando a casa mergulhava em silêncio, os dois se entregavam ao fogo que os consumia em segredo. Cristina descobria um homem diferente por trás da imagem pública de Ricardo. Ele sabia ser doce, protetor, intenso, mas também revelava suas sombras, suas inseguranças, as cicatrizes de um passado que ainda o prendia. E pouco a pouco, ela percebeu que já não conseguia separar o acordo frio que os unira do amor que começava a nascer. Porém, no fundo, uma dúvida cruel a atormentava. Seria possível que Ricardo também estivesse se apaixonando? Ou para ele tudo ainda não passava de obrigação? Enquanto observava o marido em silêncio, durante um jantar em que ele conversava com sócios sobre negócios milionários, Cristina soube que estava perdida. Não importava mais o contrato, não importava o acordo. Ela havia se apaixonado. E o maior medo agora era descobrir que talvez fosse a única. A vida de Cristina havia se transformado em um turbilhão de sentimentos que ela mal conseguia compreender. O que começou como um acordo frio, agora pulsava com paixão e desejo incontroláveis. As noites com Ricardo já não eram feitas apenas de obrigações, mas de entrega. Cada beijo, cada toque, cada confissão sussurrada entre a escuridão da mansão a fazia acreditar que algo verdadeiro, ainda que frágil, estava surgindo entre eles. Mas por trás dos olhares intensos de Ricardo havia algo escondido. Cristina percebia a maneira como ele silenciava certas perguntas, como desviava o olhar quando o assunto tocava sua infância ou sua família. O modo como seu semblante se endurecia sempre que alguém mencionava futuro ou herança. Havia uma dor ali, uma ferida que ele não deixava cicatrizar. E Cristina, apesar do medo de descobrir, sentia que precisava conhecer esse lado obscuro. Se quisesse amar Ricardo de verdade, teria que entender o que o aprisionava. Foi em uma manhã nublada de domingo que o primeiro fio da verdade começou a se revelar. Cristina passeava pelos jardins da mansão quando notou Ricardo na varanda do escritório, em uma ligação. Ele não sabia que ela o observava. Não, ele dizia, a voz baixa, mas tensa. Não quero mais saber disso. O testamento já foi feito e eu vou cumprir minha parte. Mas não me peça para esquecer o que aconteceu. O coração dela acelerou. Testamento? A palavra ecoou em sua mente. A quem ele estaria se referindo? Assim que ele desligou, voltou-se para dentro sem notar sua presença. Cristina permaneceu imóvel, tomada por um misto de curiosidade e receio. Algo lhe dizia que aquele testamento tinha relação direta com o acordo que aprendia a ele. Naquela noite, enquanto ele dormia ao seu lado, Cristina olhou para o rosto de Ricardo à luz suave do abajur. Forte, imponente, mas vulnerável no silêncio do sono. Ela deslizou os dedos pelo peito dele, sentindo o peso daquela dúvida dentro de si. Quem era de fato o homem com quem se casara? Os dias seguintes foram marcados por uma inquietação crescente. Cristina tentava arrancar pequenas informações, mas Ricardo sempre desviava. Até que numa tarde, ao entrar na biblioteca em busca de um livro, ela encontrou uma caixa de madeira esquecida em uma das prateleiras mais altas. A caixa estava trancada, mas uma das laterais estava desgastada. Bastou um leve esforço para que se abrisse. Dentro havia cartas amareladas, recortes de jornais e uma fotografia antiga. Cristina pegou a foto com mãos trêmulas. Era de uma mulher, jovem bela de cabelos longos e olhar sereno. No verso, uma única palavra escrita à mão. Helena Cristina. Sentiu o coração acelerar. Quem era aquela mulher? Antes que pudesse explorar mais, ouviu passos se aproximando. Apavorada, recolocou tudo dentro da caixa e fechou-a no lugar. Quando Ricardo entrou na biblioteca, encontrou-a de costas, folheando distraidamente um romance qualquer. Está procurando algo específico? Ele perguntou, o olhar perspicaz pousando sobre ela. Não, apenas um livro para passar o tempo. Cristina tentou sorrir, mas sentiu o peso da mentira em sua voz. Ele se aproximou e, de forma inesperada, tomou-lhe o queixo entre os dedos. Sabe, Cristina, você tem um defeito terrível.
Os olhos dele penetraram nos dela. É curiosa demais. Ela congelou, incapaz de responder. Será que ele havia percebido? Mas Ricardo apenas a beijou, intenso, como se quisesse apagar qualquer pensamento da mente dela. E por um momento conseguiu. Dias depois, a resposta veio sem que Cristina precisasse procurar. Estavam em um jantar de gala, cercados da elite mais influente da cidade, quando um homem mais velho aproximou-se deles. O semblante dele endureceu ao ver Ricardo. Montenegro, cumprimentou com frieza. Nunca imaginei que você fosse capaz de seguir adiante tão rápido. Ricardo se levantou, o maxilar rígido. Este não é o momento, Álvaro. Mas o homem insistiu, ignorando o constrangimento ao redor. Sua mãe teria vergonha de ver o que se tornou. Cristina sentiu o sangue gelar. Mãe, Helena, a mulher da fotografia. Ricardo puxou-a pelo braço, conduzindo-a para fora do salão, antes que a conversa se transformasse em um escândalo. No carro, o silêncio era sufocante. Só a respiração tensa dele preenchia o espaço. Quem era aquela pessoa? Cristina ousou perguntar a voz baixa, mas firme. Ele apertou o volante, os olhos fixos na estrada. Ninguém com quem você deva se preocupar. E Helena? Ela arriscou, sentindo o corpo dele se retesar instantaneamente. O carro parou bruscamente à beira da rua. Ricardo virou-se para ela, o olhar carregado de sombras. Onde ouviu esse nome? Cristina hesitou, mas não recuou. Eu vi uma fotografia na biblioteca. O silêncio dele foi mais cruel do que qualquer palavra. Por longos segundos, ele pareceu decidir se revelaria ou não. Por fim, suspirou como quem carrega um peso antigo demais. Helena era minha mãe. A voz saiu dura, mas fragilizada. Ela morreu jovem, quando eu tinha apenas 10 anos. Cristina ficou em silêncio, absorvendo. Meu pai, Ricardo continuou, a voz embargada, era um homem ambicioso. Quando ela se foi, ele me jogou em um mundo de negócios e obrigações, me moldando para ser frio, implacável. Tudo o que ele queria era um sucessor para o império que construiu. Ele desviou o olhar, os dedos batendo no volante. O testamento que você ouviu naquela ligação foi o dele. Meu pai faleceu há pouco mais de um ano, e a condição para que eu herdasse tudo era clara. Eu precisava de um herdeiro legítimo, sangue do meu sangue. Cristina sentiu o coração apertar. Então era por isso. O contrato, o casamento, tudo estava ligado ao fantasma de um pai controlador que continuava a ditar sua vida mesmo após a morte. Ricardo, ela sussurrou tocando sua mão. Você não precisa viver aprisionado pelas vontades dele. Ele riu sem humor. Você não entende. Meu pai pode ter morrido, mas suas regras continuam me perseguindo. Tudo o que construí está atrelado a esse império. Não há como escapar. Cristina olhou para ele, vendo não apenas o homem poderoso que o mundo temia, mas o menino perdido que carregava cicatrizes invisíveis. E pela primeira vez sentiu que o amor que nascia dentro dela era maior do que qualquer acordo. Naquela noite, quando chegaram à mansão, Ricardo não se afastou como fazia sempre que revelava algo de si. Pelo contrário, buscou-a com uma intensidade quase desesperada, como se quisesse encontrar em Cristina o alívio para anos de dor reprimida. Não me deixe, Cristina, ele murmurou entre beijos, os olhos marejados de um brilho raro. Você é a única coisa que me faz esquecer tudo isso. Ela o envolveu, o coração transbordando. Eu não vou te deixar. Sua voz era suave, mas firme. Mas precisa aprender a viver por você e não pelas sombras do seu pai. A paixão naquela noite foi mais do que desejo. Foi entregue à confissão cura. Ricardo, pela primeira vez, deixou cair todas as máscaras. Cristina, por sua vez, compreendeu que estava destinada a muito mais do que cumprir um acordo. Estava ali para ensinar aquele homem a amar, mas, no fundo, uma pergunta ainda ecoava na mente dela. Seria o amor suficiente para romper correntes tão antigas e profundas? Cristina sabia que o futuro deles seria marcado por escolhas difíceis, porque agora que os segredos estavam revelados,
Ela entendia que o verdadeiro desafio ainda estava por vir. O verão chegara à cidade trazendo um calor sufocante, mas a mansão Montenegro parecia ainda mais inacessível, cercada de luxo, segredos e olhares inquisidores. Cristina percorria os corredores largos com um misto de ansiedade e desejo. Cada passo era lembrança do beijo daquela noite, da entrega silenciosa que ela e Ricardo haviam compartilhado. Eles sabiam que o que sentiam era proibido. O casamento, iniciado como um acordo frio, tornara-se um campo minado de emoções. Cada toque, cada olhar era carregado de tensão. Cada palavra trocada à mesa de jantar escondia desejos que precisavam permanecer secretos. Mas a paixão, impetuosa e avassaladora, não se contentava em permanecer contida. Naquele dia, Ricardo havia saído para uma reunião de negócios e Cristina permaneceu na biblioteca, tentando se concentrar em um livro antigo que nem sequer conseguia absorver. A cada página, sua mente voltava-se para ele. O perfume que permanecia em suas roupas, o calor da pele nos momentos roubados, a intensidade de seus olhos quando a observava. Ela sabia que estavam caminhando para territórios perigosos. O mundo externo ainda os via como um casal frio, estratégico. Mas por trás das aparências, a realidade era outra. Os dois estavam irremediavelmente apaixonados, mesmo que o contrato continuasse pairando como uma sombra sobre suas cabeças. Quando Ricardo retornou, o sol já se punha, tingindo o céu com tons alaranjados e rosa. Ele entrou silencioso, mas Cristina sentiu seu cheiro antes mesmo de vê-lo. O corpo inteiro reagiu instintivamente à presença dele. "Você parece inquieta", disse ele, com um meio sorriso. "Talvez seja a biblioteca que me deixa ansiosa", respondeu ela, tentando disfarçar o rubor no rosto. Ricardo aproximou-se, e a tensão entre eles se tornou quase insuportável. Ele tocou-lhe a mão levemente, e Cristina sentiu o mundo desabar em torno de si. Aquele simples gesto carregava promessas, desejo e perigo. "Cristina", murmurou ele, a voz baixa carregada de intenção. "Não podemos mais fingir que isso é apenas um acordo." Ela engoliu em seco, o coração batendo descompassado. "Ricardo, eu sei", começou, mas não conseguiu completar. As palavras falharam diante da força do que sentia, e então ele a beijou. Não havia mais barreiras, nem protocolo, nem contrato. O beijo era urgente, possessivo, carregado de meses de tensão reprimida. Cristina sentiu cada músculo do corpo reagir, cada parte de si implorando por mais. As semanas seguintes foram marcadas por encontros furtivos e momentos roubados. Cada toque era uma confissão silenciosa, cada olhar uma promessa de entrega. Eles se encontravam em bibliotecas vazias, corredores pouco iluminados e salas de jantar, após todos os convidados irem embora. A cada beijo, a cada abraço, Cristina sentia que se perdia mais profundamente no homem, que no começo parecia inatingível e frio. Mas o amor proibido vinha acompanhado de riscos. A sociedade, os negócios, os sócios e até mesmo familiares de Ricardo podiam interferir a qualquer momento. Cada ato de desejo precisava ser calculado, escondido, e essa constante tensão aumentava a intensidade da relação. Numa tarde chuvosa, enquanto se refugiavam na sala de estar, Cristina sentou-se no colo dele. O calor do corpo dele, a segurança dos braços que a envolviam, tudo conspirava para fazê-la esquecer qualquer noção de limite. "Ricardo", murmurou, olhando profundamente em seus olhos. "Isso é errado, mas não consigo parar de querer você." Ele acariciou seu rosto, o polegar deslizando sobre sua bochecha suavemente. "Eu sei, mas às vezes o proibido é o que mais desejamos." E, sem mais palavras, a entregou-se a outro beijo, mais intenso e profundo, carregando o peso de tudo que não podia ser falado. Cristina começou a perceber que aquele amor não era apenas físico. Cada gesto, cada palavra, cada olhar revelava algo mais profundo,
uma conexão emocional que a assustava e a encantava ao mesmo tempo. Ricardo não era apenas seu marido de conveniência. Estava se tornando o homem pelo qual ela sentiria amor verdadeiro. Porém, o passado sombrio de Ricardo ainda lançava sombras sobre o presente. O contrato, o desejo de um herdeiro legítimo, as expectativas do pai falecido e a pressão social formavam uma rede invisível que os prendia. Cada momento de entrega era permeado pela consciência do que estava em jogo. Numa noite em que a tempestade rugia do lado de fora, Ricardo e Cristina se encontraram no escritório. As paredes altas e o silêncio pesado da mansão tornaram o cenário quase cinematográfico. Cristina, ele começou, hesitando pela primeira vez. Eu não posso continuar assim. Não apenas pelo contrato, mas pelo que sinto por você. Se continuar, posso perder o controle completamente. Ela segurou suas mãos firme. E se perdermos o controle juntos? Perguntou, a voz rouca de emoção. Ele a olhou, surpresa pelo atrevimento, mas uma chama intensa brilhou em seus olhos. E antes que qualquer lógica interferisse, eles se entregaram novamente, deixando que a paixão proibida dominasse. Sabendo que a cada instante estavam se aproximando de um ponto sem retorno, o amor proibido se tornou o fio condutor de suas vidas. Cristina e Ricardo aprenderam a equilibrar desejo e dever, entrega e segredo, paixão e prudência. Mas cada momento de felicidade carregava consigo a consciência de que qualquer erro poderia transformar a paixão em escândalo, o desejo em destruição. Apesar disso, eles continuaram a se encontrar, a se tocar, a se amar cada vez mais profundamente. E em cada toque, em cada beijo, Cristina sabia que aquele amor proibido era real, inevitável e arrebatador, mais forte do que qualquer contrato, mais intenso do que qualquer medo. No silêncio da mansão, enquanto a tempestade finalmente passava e a lua iluminava os jardins, Cristina compreendeu algo essencial. Amar Ricardo Montenegro seria perigoso, desafiador e proibido, mas também era a única forma de sentir-se verdadeiramente viva. E assim, entre o dever e a paixão, entre o contrato e o coração, nasceu um amor que nenhum poder do mundo seria capaz de apagar. A mansão Montenegro, imponente e silenciosa, parecia pulsar com a tensão que dominava cada canto da vida de Cristina e Ricardo. Depois de semanas de encontros secretos, olhares roubados e beijos ardentes, o amor proibido entre eles já não era apenas desejo, era necessidade, quase como se suas almas se reconhecessem e não pudessem viver separadas. No entanto, o mundo lá fora não estava alheio à intensidade do que acontecia dentro das paredes de luxo. Notícias de negócios arriscados, investidores impacientes e familiares curiosos criavam uma atmosfera de pressão constante. E em meio a isso, surgiam olhares, comentários e intrigas que poderiam destruir a delicada conexão entre o casal. Cristina, embora apaixonada, sentia um medo constante de que sua vulnerabilidade pudesse ser explorada. E Ricardo, mesmo dominando empresas milionárias e controlando impérios, não sabia como proteger o que mais desejava: o coração da mulher que, de todos os modos, agora a amava de verdade. Naquele entardecer, Cristina se encontrava na varanda, observando o céu tingido de dourado e lilás pelo pôr do sol. Cada raio parecia iluminar o vazio que sentia quando Ricardo estava longe. Ela desejava-o, ansiava por ele, mas sabia que não poderiam se entregar completamente, sob pena de um escândalo público que arruinaria tudo. Ricardo chegou sem avisar, o rosto sério e os olhos carregados de tensão. Ele se aproximou e o aroma familiar fez o coração de Cristina disparar. Precisamos conversar, disse ele, a voz baixa, mas firme. Sobre o quê? Perguntou ela, embora já soubesse que não seria algo trivial. Sobre nós. Ele começou hesitando. E sobre a ameaça que paira sobre nosso relacionamento?
Cristina sentiu um frio percorrer-lhe a espinha. Ela percebeu o que ele quis dizer antes mesmo que completasse a frase. Alguém, de algum modo, estava interferindo, e a paixão deles, agora tão intensa, poderia se transformar em ruína. Quem? Perguntou ela, ansiosa e temerosa. Ricardo suspirou, apertando as mãos no corrimão da varanda. Há pessoas interessadas em separar-nos. Pessoas que não querem ver você perto de mim. E mais do que isso, pessoas que fariam de tudo para que eu falhasse em meus compromissos com o império da família. Cristina arregalou os olhos. Mas por quê? Porque você é perigosa para eles, respondeu ele, com um misto de raiva e desejo. Para o mundo, você é apenas a esposa que deveria me dar um herdeiro. Mas para mim, você é tudo. O silêncio caiu sobre eles, carregado de significado. Era a primeira vez que Ricardo admitia abertamente a profundidade de seus sentimentos. Cristina, tocada, aproximou-se dele e, por um momento, o tempo pareceu suspenso, mas a paz durou pouco. Na manhã seguinte, durante um almoço em família, Cristina percebeu o olhar de Beatriz, a secretária de longa data de Ricardo, fixo nela com uma intensidade que a fez estremecer. Beatriz, conhecida por sua lealdade inquestionável ao patrão, parecia nutrir sentimentos próprios, e a presença de Cristina deixava evidente seu desconforto. Cristina, posso falar com você um instante? Perguntou Beatriz, aproximando-se durante o café da tarde. Claro, respondeu Cristina, tentando manter a calma. Sozinhas, Beatriz falou com uma mistura de alerta e ressentimento. Você precisa ter cuidado. Não é apenas a sociedade que olha. Há pessoas próximas que não gostam de você aqui. Nem sempre tudo é como parece. Cristina sentiu um frio na espinha. Oh, o que quer dizer? Beatriz olhou ao redor, baixando a voz. Algumas pessoas acreditam que você está aqui apenas por interesse e que Ricardo poderia se arrepender. Outros podem tentar manipular a situação para se beneficiarem. Você precisa ter cuidado com quem confia. Cristina agradeceu, mas a mente dela estava cheia de dúvidas e medo. A ideia de que sua relação com Ricardo pudesse ser ameaçada por intrigas e segredos a deixava vulnerável e ansiosa. Dias depois, durante uma reunião de negócios da empresa Montenegro, Cristina conheceu Henrique, um executivo jovem e ambicioso, encarregado de supervisionar parte das finanças da família. Ele era charmoso, educado e parecia encantado com Cristina de uma forma que a fez corar. Ricardo, por outro lado, permanecia distante naquele dia, lidando com contratos importantes, e Cristina se viu sozinha em meio à atenção inesperada de Henrique. Ele aproximou-se dela durante o coquetel, oferecendo elogios discretos que provocaram uma mistura de flerte e desconforto. Você é realmente fascinante, disse ele, com um sorriso que misturava charme e audácia. É difícil não notar você aqui. Cristina sorriu, tentando disfarçar o efeito que ele causava, mas sentiu o coração bater mais rápido. Não porque desejasse Henrique, mas porque percebia que, se Ricardo estivesse presente, a cena poderia gerar ciúmes, tensão e mal-entendidos. E, nesse instante, percebeu o quão perigoso era o amor que sentia por Ricardo. Não apenas pela sociedade ou pelas regras, mas pela tentação constante de outros homens que poderiam surgir, provocando dúvidas, ciúmes e a possibilidade de traição. O ponto de ruptura aconteceu em uma noite chuvosa. Ricardo estava em uma viagem de negócios inesperada e Cristina se encontrou sozinha na mansão. Henrique, aproveitando a ausência do marido, apareceu para entregar documentos importantes e acabou passando mais tempo do que deveria. Entre conversas sobre trabalho, risadas leves e elogios discretos, Cristina sentiu uma atração inegável. Henrique era o oposto de Ricardo, jovial, espontâneo, sem o peso da história e do passado sombrio que carregava. Por um momento, a linha entre curiosidade e desejo tornou-se tênue demais. E então, sem perceber como, Cristina encontrou-se nos braços de Henrique. Um beijo breve, mas intenso,
carregado de confusão e paixão reprimida. Ela sentiu culpa imediatamente, mas também uma estranha excitação. Quando Henrique se afastou, percebeu o olhar de Cristina, confuso e arrependido. "Eu não devia", murmurou ele. "Eu também não", respondeu ela com a voz trêmula, sabendo que aquela transgressão poderia mudar tudo. Quando Ricardo retornou, o clima da mansão parecia pesado, carregado de tensão. Cristina tentava agir normalmente, mas cada gesto dela era vigiado por ele. Os olhos de Ricardo eram penetrantes, e ele parecia saber mais do que dizia. "Cristina, precisamos conversar", disse ele, a voz firme, quase cortante. Ela sabia que não poderia esconder o que havia acontecido. Com o coração disparado, respirou fundo e confessou: "Ricardo, eu cometi um erro." Os olhos dele se escureceram, e a fúria misturada à dor era quase palpável. "Com quem?" perguntou a voz grave e carregada de emoção. "Com Henrique", disse ela, a vergonha queimando-lhe o rosto. O silêncio caiu sobre a sala como uma tempestade. Ricardo não disse nada de imediato. Apenas afastou-se, caminhando até a janela e observando a cidade como se procurasse forças para reagir. Cristina permaneceu imóvel, temendo que tudo estivesse perdido. Finalmente, ele se virou, os olhos brilhando com intensidade contida. "Você sabe o que isso significa? Que não somos apenas um acordo, Cristina. Somos pessoas que se entregam, que amam, que confiam. E você traiu a confiança, que levava anos para construir." Ela chorou silenciosamente, implorando por perdão. "Eu não queria, Ricardo. Eu estava sozinha, confusa. E me perdi por um instante." Ele aproximou-se lentamente, mas não a tocou imediatamente. "O amor é um risco constante, Cristina. Mas a traição dói." Sua voz falhou levemente, revelando vulnerabilidade. E naquele instante, Cristina percebeu que o amor verdadeiro também exigia coragem, arrependimento e luta. Porque mesmo entre paixão e traição, entre desejo e culpa, havia uma escolha: perder-se para sempre ou lutar para reconstruir tudo. O amanhecer na mansão Montenegro trouxe consigo uma quietude diferente daquela a que Cristina estava acostumada. O ar parecia carregado de promessas, reflexões e decisões inevitáveis. Após semanas de encontros clandestinos, paixão intensa e o recente episódio de traição que quase destruiu tudo, a jovem sentia que estava à beira de uma escolha definitiva: permitir que o orgulho e a culpa destruíssem seu amor, ou lutar para reconquistar o homem que agora dominava seu coração. Ricardo, por sua vez, permanecia fechado em seu escritório, a gravata já afrouxada, os ombros tensos. Ele havia passado a noite em claro, revisitando cada gesto, cada palavra e cada momento ao lado de Cristina. A traição havia ferido profundamente, mas por trás da dor, um sentimento mais forte se agitava, a certeza de que seu amor por ela era inegável e incontrolável. Cristina aproximou-se da porta do escritório, hesitando. Sentiu o cheiro dele antes mesmo de entrar. Uma mistura de perfume caro e essência masculina que a envolvia como um abraço invisível. Respirou fundo e empurrou a porta com cuidado. "Ricardo", começou a voz baixa, trêmula de emoção. Ele ergueu os olhos, seu olhar penetrante fixo nela, carregado de mistura de mágoa, desejo e amor contido. "Cristina", murmurou a voz rouca, "você sabe que não é apenas sobre o que aconteceu com Henrique, certo? É sobre confiança, sobre nós, sobre tudo que construímos e ainda podemos destruir." Ela engoliu em seco, sentindo as lágrimas que ameaçavam cair. "Eu sei, Ricardo. E eu sinto muito." Aproximou-se lentamente, estendendo as mãos em direção às dele. "Eu errei, mas não posso negar o que sinto. Não posso viver sem você." Ele ficou em silêncio, estudando cada expressão, cada gesto dela. O coração dele batia rápido, misturando dor e desejo. A paixão reprimida, a saudade das noites secretas e os momentos de entrega não desapareciam.
Pelo contrário, cresciam diante de seus olhos. Você precisa entender, continuou ele, a voz firme mas vulnerável, que o que sentimos é mais forte que qualquer erro, mas também é frágil. Precisamos reconstruir, Cristina. Juntos, se estivermos dispostos a enfrentar o que vier. Ela assentiu, com lágrimas nos olhos. Eu quero enfrentar tudo. Só não quero perder você. Mais tarde, naquela tarde de outono, Ricardo conduziu Cristina ao jardim da mansão, um espaço amplo, cercado de rosas e fontes que sussurravam suavemente. O céu estava tingido de cores quentes, refletindo a intensidade do momento. Vamos tentar novamente? Ele perguntou, aproximando-se, os olhos fixos nos dela. Sim, respondeu ela, segurando sua mão com firmeza. Mas desta vez, sem segredos, sem medo. Ele sorriu, a tensão dando lugar a um brilho raro de ternura. Aproximou-se e a beijou lentamente no começo, depois com intensidade crescente, como se cada beijo fosse um pacto silencioso de amor e perdão. Cristina retribuiu, sentindo cada toque, cada gesto, como se fossem a única realidade que importava. Eu te amo, Cristina, murmurou ele, afastando-se apenas o suficiente para que seus rostos permanecessem próximos. E quero que saiba que nada poderá mudar isso, desde que estejamos juntos, com honestidade e coragem. Ela sorriu entre lágrimas, sentindo uma leveza que há muito não conhecia. Eu também te amo, Ricardo, e nunca mais quero duvidar de nós. Nas semanas seguintes, o casal começou uma nova fase em seu relacionamento. O amor proibido deu lugar a uma paixão consciente, baseada na confiança, na entrega mútua e no desejo genuíno de ficarem juntos. Eles aprenderam a equilibrar o poder e a vulnerabilidade, a razão e o sentimento, os negócios e o coração. Ricardo, mesmo sendo um homem acostumado ao controle absoluto, descobriu que havia uma força maior que o dinheiro, o império ou o prestígio, o amor de Cristina. E Cristina, por sua vez, entendeu que a entrega verdadeira exigia coragem, confiança e a disposição de enfrentar todos os obstáculos que surgissem. Mas não foram apenas sentimentos e emoções que precisaram ser reconquistados. Algumas figuras do passado e do presente ainda representavam ameaça ao casal, e eles sabiam que deveriam agir com inteligência e união para preservar o que construíam juntos. Uma noite, Ricardo organizou um jantar íntimo na varanda da mansão. Velas iluminavam a mesa, o perfume das flores envolvia o ambiente, e uma brisa suave tornava tudo ainda mais mágico. Cristina, começou ele, segurando a mão dela sobre a mesa, quero que este momento seja um símbolo do que estamos construindo. Do amor que enfrentou perigos, segredos e até traição, mas que permaneceu intacto. Ela sorriu, sentindo o calor do coração dele. Eu também quero, Ricardo. A voz dela tremia, mas os olhos brilhavam de felicidade. Ele levantou-se, puxando-a suavemente. Então vamos selar nosso amor de verdade. Sem medos, sem reservas, e naquela varanda iluminada pela lua e pelo brilho das velas, Cristina e Ricardo se entregaram completamente. Um beijo longo, intenso, carregado de desejo e emoção, selou a reconciliação, transformando todas as dores, dúvidas e erros em aprendizado e força. Naquele instante, ambos compreenderam que o amor verdadeiro era mais do que paixão ou atração. Era coragem, perdão, entrega e redenção. Os dias seguintes trouxeram uma nova rotina, mas agora recheada de cumplicidade e respeito. Cristina e Ricardo aprenderam a se apoiar mutuamente, a dividir não apenas os momentos de prazer, mas também as responsabilidades, os desafios e os segredos que antes pareciam insuperáveis. O império de Ricardo continuava imenso, mas agora o coração dele estava inteiro, preenchido pelo amor que sentia por Cristina. E Cristina, por sua vez, descobriu que a verdadeira felicidade não estava no luxo da mansão ou nas expectativas sociais, mas na intensidade de amar e ser amada por aquele homem que,
De todos os modos, havia se tornado seu mundo inteiro, em um final perfeito. Entre beijos, promessas e olhares cheios de ternura, Cristina e Ricardo Montenegro descobriram que o amor, e quando verdadeiro, podia superar segredos, traições e obstáculos impossíveis. E assim, de mãos dadas, começaram uma nova vida, juntos, apaixonados e redimidos, prontos para enfrentar qualquer desafio que o futuro lhes reservasse, porque o amor verdadeiro, quando encontra coragem e perdão, é inquebrável.